Boa tarde, então, colegas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso presidente da OAB, Subseção de Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz, que aprovou a realização desse evento virtual, né? Um evento que acontece a cada 2 meses, estamos no nosso quarto encontro. Quero agradecer também ao Marcos, que é da comunicação da OAB, que também estudou e possibilitou a realização desse encontro e que também, posteriormente, irá divulgar nas redes sociais e também estará no canal do YouTube da OAB, tá? Então, gostaria de saber um pouquinho como é que cada colega está nesse momento aí de pandemia, uma situação que ninguém esperava, que todos no início tivemos que sair dos escritórios, abandonar tudo. Claro que para nós temos bastante trabalho para entender todos os decretos e medidas provisórias que tiveram em virtude dessa situação. Queria saber como cada um está e como é que estão as rotinas aí de trabalho nos escritórios. Voltei a trabalhar, né, normal, mas eu acho que está bem difícil, assim, né? Hoje eu tinha uma pessoa para atender, ela não podia sair na rua, não podia sair de casa, está em isolamento. Mas a vida está seguindo, eu acho que a gente vai acabar se acostumando com a situação, né? E espero que não se prolongue. Todos nós, né? Eu espero que não se prolongue. Meu medo maior é agora com a entrada do frio. Eu já disse isso antes, que eu acho que nós vamos precisar parar tudo se houver, né, muitos casos e com a entrada do frio dá mais problemas respiratórios, acho, né? Não deveria ter parado antes, mas vamos ver. Tomara que eu esteja errado. Eu acho que agora com a consciência de que a gente tem que sair protegido, atender a todas as recomendações aí que se a gente seguir, né, inclusive no escritório, né, quando a gente atende presencialmente, eu estou evitando atender presencialmente, e quando a gente atende presencialmente, sempre com álcool, sempre esterilizando tudo e procurando, aqui no prédio ninguém entra sem máscara, né, onde eu tenho escritório, então todos têm que estar devidamente preparados para esse novo momento, né? E procuro fazer mais reuniões assim de forma virtual, pelas plataformas que nos disponibilizam, mas dando continuidade ao trabalho, que é o que temos que fazer, né? Temos que seguir a vida. Eu atualmente eu tô desde o dia 17 de março, que começou essa loucura, eu tô com o escritório fechado. Fechei, pensei em voltar várias vezes, aí cada vez que eu penso, morre uma meia dúzia, então aí eu desisto, né? Porque aí eu tenho criança, eu tenho grupo de risco em casa, daí eu fico com medo de sair, né? Então eu comecei a agendar e eu vou no escritório, eu marco de manhã, fico de manhã no escritório. Se eu marco à tarde, atendo o cliente à tarde e fico à tarde no escritório. Então, estou indo assim. Às vezes vou de manhã, às vezes vou à tarde, mas normalmente eu estou trabalhando em casa, né? Home office direto e sempre com agendamento. Né? Marcou o cliente, né? No horário eu estou lá. Fora isso, porque estou muito preocupado, eu fico muito preocupado e como o Dr. Valdir falou, o frio vem agora e pelo que a gente viu, né, tá vendo na televisão, o frio a tendência é agravar, então a preocupação tem que ser redobrada e o pouco que eu saio na rua, eu observo que o povo ainda está tem gente que ainda está meio assim achando que não é nada, né? Muita gente sem máscara, muita gente sem se proteger. E eu saio de casa, eu saio de máscara, com álcool, e eu passo álcool toda hora, lavo a mão toda hora. Então, quando eu vou no escritório, eu tiro o sapato na porta, eu lavo a sola do sapato, eu passo álcool em tudo, e o cliente sai, eu passo álcool em tudo, né? Então,
estou cheio de máscara no escritório, o cliente chegou sem máscara, eu já tenho a máscara. Né? Então, assim, eu acho que eu estou tentando procurar fazer isso agora. Estava até querendo comprar tecido para fazer as máscaras personalizadas aí do escritório. Né, Lúria? A Lúria sabe ainda. A gente tem que se virar, né? Eu acho que o momento é esse, não tem como fugir dele. Então... Sim. Doutora Lúria, quer falar alguma coisa? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Estou muito feliz de poder participar da comissão, estou muito animada. Então, no começo, né, a gente fica todo mundo muito assustado, muito, né, tenso com a situação, mas agora tomando as medidas, tentando, né, tomar comigo, com o próximo também, né? E vai dar tudo certo, a gente vai passar por isso de uma maneira tranquila, se Deus quiser. É isso aí. E agora eu questiono a vocês a pergunta que não quer calar. Quais são as principais dúvidas aí que estão sendo geradas dentro da área do direito de família pelos clientes aí? O que mais está aflorando aí nesse momento de pandemia? Vamos lá, pô. Já me houve essa consulta, né? A questão da pensão alimentícia. Uhum. E aí, né, devido à situação financeira de quem paga, como é que fica? A pessoa ganhava, a pessoa ganhava um valor, agora está numa situação difícil, né? Mas imaginamos um profissional liberal, que é acostumado com uma renda, comissões, e agora já não fatura, né? E muito provável não vai faturar um bom tempo. Tem as questões de já foi procurada, de contratrabalho, as reduções da jornada de salário. Doutor Alessandro também está com essas questões? Assim, eu já tive questionamentos a respeito. Fiz, até não é o correto, mas eu fiz um acordo entre as partes, um acordo extrajudicial. A gente fez um documento e assinamos, né? Eles assinaram, eu assinei, em relação a uma redução. Aliás, ele teve uma queda muito grande no salário. Era uma coisa muito consensual, né? Então, foi tudo uma consequência. Divórcio consensual, eles são amigos, né? Então, ficou uma coisa mais fácil. A gente fez um documentozinho só por esse período, né? Quando a coisa estabilizar, aí volta o que está realmente judicial. Não seria o ideal, mas, né? É uma saída, né? É uma saída porque é de boca. Ontem até eu estava conversando, um cliente me perguntando, e aí ele me mandou uns áudios e tal, e na conversa dele com a ex-mulher, não, mas pode confiar na minha palavra, pode confiar na minha palavra. Eu disse, não, a palavra a gente muda, né? A palavra muda. Eu disse, então vamos fazer um documento, alguma coisa para que fique uma garantia, né? Porque isentar de uma pensão agora também não dá, né? Para criança é complicado. O que a gente vê está tendo muitas lives, né, e vários juristas aí renomados falando a respeito dessa situação com relação aos alimentos, né, e a mesma resposta que a gente tem para dar nesse momento é que, da mesma forma, quando a pessoa que paga a obrigação dos alimentos, ela tem, mesmo que perca o trabalho, fique desempregada, a obrigação ela continua, né? Então, se existia um acordo antes, ou uma sentença na qual previa que na falta do emprego, no possível desemprego, o valor que pagava se convertia em salários mínimos, né, o percentual do salário mínimo, e a pessoa ela era obrigada a continuar pagando aquele valor, né? Então, da mesma forma, a gente tem nessa situação atual, com o desemprego, com a redução do salário, com os contratos de trabalho suspensos,
Mas nessas condições de suspensão e redução, nós temos ainda um recebimento que é através do auxílio emergencial, né? Então, nessas situações, a pessoa que é obrigada a pagar, ela continua recebendo, apesar de não ser o mesmo valor, mas ela continua recebendo. Então, a obrigação, nesses casos, ela continua, né? Então, eu também recebi consultas nesse sentido, e o que eu indiquei, obviamente, que todos os juristas vêm indicando, é uma possível ação de revisão de alimentos. O problema é que a gente sabe que uma revisão de alimentos gera uma despesa ainda maior para a pessoa que já está enfrentando dificuldades. Se a pessoa não está tendo condições de pagar os alimentos, quem dirá entrar com uma ação judicial para rever esses alimentos, mesmo que seja durante esse período da pandemia, né? Então, assim, honorários advocatícios, custos judiciais, né? E ainda assim, por vezes, uma demora numa prestação da justiça, como uma liminar ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, eu acredito, doutor Alessandro, que essa é a melhor forma nesse momento para se resolver essas questões. Né? O cliente meu ainda me perguntou, tá, mas ela não vai nem querer assinar documento algum, nem que eu faça um papel para ela assinar, ela não vai querer assinar, ela só disse para mim de boca que vai aceitar a redução. Né? Então, assim, eu recomendo nessas situações também registro por meio de aplicativos de mensagem, pelo WhatsApp ou por e-mail, né, para que se tenha um registro de fato que houve um entendimento entre as partes para haver essa redução nesse período, né? Então, eu acredito que futuramente, caso venha a ser discutido esse valor por uma das partes, ou com a parte que recebe, é uma prova, né? E é uma prova de boa-fé. Doutor Valdir, o que acha? Também concordo. Seria a maneira que eu penso também mais rápida, a princípio eficiente, né? Teria mais... e hoje também tudo pelo WhatsApp, se conversa muito pelo WhatsApp. Então vai ficar registrado, ainda que ela não queira assinar, né? Mas dá para ficar o registro ainda da conversa. Que não seja a forma mais correta, que a gente sabe que tem que ser pelo meio judicial, mas é o meio que se dispõe no momento. E toda a situação que vivemos é atípica, né? Sim. Então a gente tem que começar a entender coisas novas porque é atípico. É algo que ninguém esperava, ninguém nunca imaginou viver uma situação dessa. Então, eu acho que também seja possível isso. Eu acho que uma questão assim, é o entendimento das partes que isso é temporário, isso é transitório, né? Então, vai durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, mas daqui a pouco volta ao normal. Isso Sim. não é permanente. Então, eu acho que um pouco de bom senso, um pouco de... Exato, de e outra partes, também, né? Tem que haver uma prova também concreta de que houve essa redução, né? Porque a gente está falando de redução e suspensão, doutora, nesses dois casos, muitas vezes o valor que vai ser recebido do auxílio emergencial, a diferença é irrisória, né? Não chega a ser muito grande o valor da diferença entre aquilo que recebia de salário e aquilo que ficou recebendo em virtude do auxílio. Então, eu acho que, de fato, tem que haver uma prova, né? E a manifestação de vontade das partes. Eu acho que esse é primordial. E até um assunto que foi até... que me surgiu, a questão da visita. Né? Um cliente me perguntou, ontem eu ainda estava, ontem fiquei até 11 e pouco da noite conversando com ele em relação à visita. Né? Porque ele mora numa cidade... e a filha, que fica com a mãe, ele tem a guarda, mora em outra cidade. Só que eles são muito grudados, o pai e a criança, né? Então aí ele me questionou, e agora, o que eu faço? Aí tentaram live, tá? Mas não se habituaram com a live porque ele sente muita falta dela e ela muita dele. Então ele
eles trouxeram a menina para casa dele. A menina veio e agora ela não quer voltar. E aí tem toda essa questão, né? Faz o que agora? Deixa a menina, aqui nós temos leva a menina. Pontos, né? Aqui nós temos 2 pontos. Primeiro que, assim, ele está exercendo um direito dele de visita. Aí agora... né? Aí agora, leva ela de volta, não leva... Porque aí fica com nesse trânsito, né? Ele levar ela para lá, trazer para cá. E aí como é que faz? E agora? Digo o quê? Aí fiquei eu na dúvida, né? Esse é o pai que teria o direito, né, de visita, né? Isso, o pai. Então, assim, obviamente que direito de visita, da mesma forma que os alimentos, eles não cessam, né? O direito é a obrigação. Então, obviamente que a gente tem que se atentar a todas as recomendações, né? Se o genitor que possui esse direito de visita quinzenalmente ou qualquer outro meio, né? Outra forma convencionada, ele sabe que se expõe a algum tipo de risco, da área da saúde, ou qualquer outra profissão que se expõe a risco, eu acho que tudo é o bom senso, da pessoa em procurar tanto preservar a sua saúde quanto a saúde dos demais membros da família, né? Então, se sabe que a criança reside com a mãe, talvez com um avô, com uma avó, né? E mesmo uma criança, né? A gente sabe que as crianças são assintomáticas, que também não tem muito, mas tem crianças que sofrem, como a gente já viu o caso de óbito de criança também, de adolescente e tudo mais. Então, a gente tem que cuidar, nesse momento é bom senso, né? Eu tive casos também, né, de clientes me perguntando nesse sentido, eu orientei o bom senso, óbvio, né, a não cessar o direito de visita. Porém, se a pessoa, o genitor, tem contato com o público, né, e se expõe a algum tipo de risco, manter todo o cuidado, né, para que não contamine, que não haja essa contaminação. Então, assim, videoconferência, bate-papo pelo WhatsApp, a visita, muitos estão levando até o portão para ver, ou o pai indo até o portão da casa da genitora, ou vice-versa. Então, existem formas, né? Eu acho que nesse momento a gente, como você falou, a gente tem que se reinventar, né? O direito, ele não cessa, né? Mas a gente tem que ter bom senso nessa situação. E com relação a esse cliente, eu acredito que se ele tem o direito de visita, pegou as crianças para passar um final de semana, ou um período que seja, ele tem que levar a criança de volta, né? Sim, foi o que eu orientei, porque, não, teve uma conversa, não, de boca. Não, de boca não, porque aí daqui a pouco, eu falei para ele, mas o que pode acontecer? Eu disse, daqui a pouco acontece que ela vai mudar de ideia e a polícia vai bater na tua porta querendo levar a criança. Eu disse, e daí? Eu disse para ele, é traumático para ti e para a criança. Eu disse, então, evita, tenta, não, vai lá e leva a criança. Ou chama ela para ela ir buscar, que normalmente ela vai pegar a criança. Mas aí se ela não quiser ir? Quem que foi buscar? Faz o quê? Eu diria, quem foi buscar? A mãe foi buscar a criança de volta. E aí a criança não quer ir. Não, eu digo o primeiro genitor, né? Quem é que foi pegar a criança? Ele que teria que levar de volta, né? Mas aí, às vezes, a mãe quer ir buscar. A mãe mesmo quer ir buscar, né? Aí ela vai. Aí chega lá, a menina não quer ir embora. A menina não quer ir. Acontece tanto no momento do genitor ir buscar a criança porque não quer ir para a visita com o pai, quanto o contrário. Qual a idade da criança? Qual a idade? Está com 9 anos. Já é mais... Já é maiorzinha. Aí ela não, porque grita. Eu disse, mas bota no carro, explica para ela. Conversa, né? Conversa. Não, semana que vem vai estar de volta.
porque o deles é bem acessível. Então, pode vir toda semana, pode vir todo dia, é bem tranquilo. Então, eu disse para ele, conversa com ela, coloca no carro, ela vai para casa. 3, 4 dias depois, se ela quiser voltar, ela volta, se não tiver problema. Né? Eu disse agora que não pode é a tua ex-mulher ter a guarda e tu ficar com a criança, né? Que aí tu já está quebrando o compromisso que vocês fizeram lá judicialmente, e aí daqui a pouco ela tem o direito de reaver a criança de volta. Eu disse, aí o transtorno vai ser maior, né? Tanto para ti quanto para ela, principalmente para a criança, né? Que está numa idade delicada, 9 anos, né? Então, orientei ele que, não, conversar, porque como é uma criança, um bebê até 3, 4 anos, é mais complicado, mas uma criança de 9, ela já tem um entendimento maior, né, para, não, realmente, então vamos fazer assim, acho que é mais fácil de entender, né, explicar e a criança entender do que uma criança menor. Sim. Mais fácil. São situações que a gente tem que estar tentando, de alguma forma, responder aos nossos clientes, né? E são situações novas que a gente jamais pensaria em passar por isso, mas que elas também não estão tão dissociadas assim da nossa realidade do direito de família, porque uma questão dessa do pai buscar e depois não querer trazer de volta, isso quantas vezes a gente já pegou isso em casos e tudo mais. O genitor que perde o trabalho e diz que não vai mais pagar, e não quer mais pagar. Então, tem tudo isso que é um pouco recorrente na nossa área, né? E que a gente tem que saber lidar com isso aí. Apareceu uma mensagem aqui para mim, mas... Apareceu também. Acho que é só fechar ali. Mas, enfim, outra questão que eu trago, que as pessoas estão comentando bastante, é que nesse momento aí de clausura aí da família, pode ser que haja aí um aumento dos divórcios, né? E tudo mais. Eu acho que tudo vai depender da estrutura familiar, né? E também outra situação é que já houve, né, inclusive estatísticas de aumento da violência doméstica. Né? Isso é um outro assunto também que eu acho muito delicado. Eu acompanho muito a questão da Maria da Penha também, né? Porque eu também atuo nessa linha, então eu acompanho bastante. E é como a doutora falou, é a estrutura, né? Claro, tá todo mundo nervoso, todo mundo apreensivo. Tem hora que dá vontade de sair de casa, de sair correndo, abrir a porta e fazer não tem nada, mas a gente sabe que tem, né? Então, é tudo questão da estrutura, sentar e conversa. Eu acho que esse é o momento de conversa, de sentar e conversar. Não, isso está errado, vamos tentar melhorar. Né? Então, agora eu acho que é o momento, né, das pessoas ter a cabeça no lugar e, não, vamos conversar. Né? Claro que nem todo mundo pensa dessa forma, né? Nem todo mundo tem uma estrutura familiar tão certinha, tão coesa, vamos dizer assim, né? tão organizada. Então, mas a gente sabe que isso acontece em qualquer família, qualquer ambiente familiar, isso aí é normal. Sim. E é um momento se a gente não estava organizado, de repente buscar essa organização, né? Eu acho que tudo passa pela vontade, né? De querer fazer, de querer dar certo, né? Outra estatística interessante que a gente vê bastante é a diminuição aí das traições e tudo mais. Né? O pessoal está saindo menos. Está saindo menos. As pessoas estão saindo menos. Outra live que eu assisti também do IBDFAN, falando a respeito das famílias duplas aí, né? De pessoas que tinham, de repente, 2 famílias e uma não sabe da existência da outra, e agora? Vou ficar em qual casa nessa quarentena?
E não dá nem para fazer live. Não pode nem correr o risco de fazer uma live. Que pode dar problema. E eu estou ouvindo bastante, né? Tenho ouvido bastante que tem muito casos de, eu não peguei nenhum, mas de separação. Não estão aguentando a convivência dentro de casa. Não sei se vocês já ouviram, eu tenho ouvido. Sim. Gera mais briga, mais conflito. Né? Pode ser não que... é só vir para casa à noite, é passar... Agora nem tanto, que também assim o pessoal está voltando a trabalhar, né? Já está saindo bastante. Está diminuindo, né? Mas no início foi difícil. Como diz um amigo Enfim, meu, agora a gente vai ver o resultado dessa quarentena. Pode ser que seja... Pode ser que seja dê bastante demanda aí, né, nessa área de direito de família. Não sei se bom, se a gente pensar pelo lado de honorários, depende mais, né? São famílias, e família é algo que deve ser sempre, né, preservado. Mas vamos ver o que vai acontecer. Enquanto advogados do direito de família, eu acho que a gente não está aqui só para fazer divórcio, como muitos pensam, né? Eu acho que a gente está aqui também para, além de tudo, orientar e buscar informar de uma maneira até ajudar, meio que psicológica, terapêutica, muitas vezes as famílias, né? Buscar ajudar as famílias. Então, quantas vezes eu já recebi clientes aqui, eu quero me separar hoje. Não aguento mais, mas a gente numa conversa, será que é isso mesmo? A gente vê que a pessoa chega transtornada e por alguma razão e a falta de sensibilidade às vezes, ou alguma irritação, acaba fazendo com que, não, eu quero me separar, e eu geralmente procuro escutar, não vou fazendo de imediato. Eu acho que a gente também está aqui para apoiar, e se não é só saindo, fazendo divórcio, né? A gente está aqui para ajudar da melhor forma possível também, nesse lado das famílias em si, a buscarem a melhor solução, o melhor convívio. E a felicidade, né, que todos buscam, né? Porque às vezes a gente fala em divórcio como algo ruim, e muitas vezes não é. Às vezes a pessoa está se libertando, né? A gente está dando a possibilidade da pessoa se libertar de uma prisão que muitas vezes vive, né? De uma violência, de algo do tipo. Às vezes eu recebi já casos, e aí conversa, tem a possibilidade de vir os dois, né? Se tem a possibilidade, tem. Vem os dois, sentam ali, a gente conversa, dá para ver que são amigos, que ainda tem um vínculo, alguma coisa. Eu digo, olha, então vamos fazer assim, ó, vocês vão para casa, pensem o tempo que vocês quiserem e depois vocês voltam, se quiserem voltar. Nunca mais aparece. Depois me manda mensagem e diz que não querem mais separar. E ainda agradece. Não vamos mais separar. Não vamos mais separar. Eu digo, que bom. Os doutores aqui são pessoas diferenciadas, bem conscientes, né? Eu aprendi, né? Que... É humano, né? É uma mãe da ciência e do direito que é humano, né? Estritamente humano. Eu aprendi que o advogado é o primeiro juiz da causa. Né? E aí, muitas vezes, como o doutor falou ali, a doutora está falando, a gente recebe, conversa, e de repente expressava não era de advogado, é psicólogo, mas o advogado, que é mais consciente, né, não visa só honorário, conversa e realmente acaba, quem sabe, até reatando. Dá um tempo para eles pensarem e eles voltando. Aí já não vai abrindo o processo. Bom. Eu já tive também casos de me ligarem desesperados, quero fazer o divórcio, não, porque está decidido, porque é isso mesmo que eu quero, porque nós é agora e tal. Eu falei, tem certeza? Não, me liga amanhã, não, vamos conversar, né? Às vezes presencialmente, olho no olho, e daí faz o divórcio e aí a gente descobre ou tem a informação que meses depois voltaram a ficar juntos. Mas voltaram melhores, tá? E o que eu quero dizer e chamar atenção para isso, porque às vezes é até necessário um rompimento. Dá um tempo.
para que depois volte melhor o relacionamento. Às vezes eram situações que estavam mal resolvidas e com um rompimento, né? Às vezes ajuda, contribui de alguma forma. Desde que não tenha... Bom, ainda pode até ser que dê certo, mas desde que não tenha violência doméstica, né? Sim, agressão, claro. Não, com violência nada se resolve. Vamos pensar que não só existe a agressão de um homem para a mulher, mas em muitos casos existe da mulher para o homem. E às vezes com não só física, mas, né, de outras formas. Psicológica, claro. Com certeza. Com certeza. Já peguei casos, doutor. Com certeza. Né? Inclusive, algo que às vezes nos chama a atenção da própria mulher fingindo, né, que recebeu uma violência, né? O que é bem complicado, né? Que pode gerar até um processo contra a própria pessoa que fingiu ou fez um BO falso, né? Simulações também podem acontecer, mas acredito que a polícia está preparada e o judiciário também. Né? Exatamente. Então é isso, doutores. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Doutora Lúria, que saiu, voltou. Minha bateria acabou, gente, me desculpa. Só uma colocação assim, que eu acho interessante. O advogado de família, mais do que os advogados das outras áreas, eu penso que ele tem que ter um olhar mais humano para as causas que ele pega, né? Igual a doutora Michele falou uma coisa hoje que eu achei muito interessante, que não é uma execução de um cheque. Você vai lá e vamos resolver isso a ferro e fogo, por exemplo. Né? Tem que ter esse advogado tem que gostar de conversar, esse carinho por pessoas para tentar resolver, porque não é só dinheiro. Né? Às vezes não é só ganhar uma causa ou perder uma causa. Geralmente, ganhar e o perder são famílias, então acho que o advogado de família ele tem que ter esse papel importante, não é simplesmente entrar com uma ação só isso. É muito mais além. É isso mesmo. Entendo dessa forma e ainda vou mais, assim, porque, na verdade, no direito de família não existe ganha-perde, né? A gente escuta muitos juristas falando sobre isso também. Não é jogo de ganha-perde aqui, né? Aqui é jogo de perde-perde, porque há um rompimento, né? Então, nos casos onde a gente consegue fazer uma boa mediação com os clientes e conseguir chegar num consenso e através de um acordo, né, e apenas pedindo a homologação do judiciário quanto a esse acordo, na qual as partes saiam resolvidas, né, eu acho que essa é a palavra, porque todo rompimento causa um sofrimento, quer aquele que está saindo por uma escolha e tanto para aquele que ficou. Então, para todos é um sofrimento, né? É um reinício e com muitas dores, né? Então, ninguém ganha nessa história, né? Ninguém ganha. Eu acho que a gente está aqui para justamente minimizar essa dor. Muito bem colocado. É isso, pessoal. Alguém quer colocar mais alguma coisa, mais alguma dúvida aí? O nosso encontro presencial é bem melhor, né? Porque a gente tem partilha aí de um cafezinho, de um bolo. Eu, como eu disse aqui no início para o doutor Valdir, eu estou aqui com o meu chazinho. Tem pão de queijo também, mas não posso compartilhar com vocês, só com a doutora Lúria que está aqui pertinho de mim. Então vocês estão no escritório? Sim, nós estamos no escritório, isolados aqui, cada uma na sua salinha, né? Usando máscara também, o álcool está em toda parte. É o que a gente está fazendo no momento. Cuidado. E eu até pensei que né, pelas conversas que estava tendo no grupo, teriam mais participantes. Não sei se, de repente, pela dificuldade de usar o aplicativo, eu achei que ia ter dificuldade, tá?
Uhum. Achei que teria dificuldade. É o primeiro tranquilo. encontro virtual e aí da nossa comissão e também da OAB de Palhoça, tá, pessoal? Então, assim, eu quero O meu até dar os primeiro parabéns aí para os que entraram hoje na reunião, para vocês, porque é o primeiro evento online e esse evento, como eu disse, ele está sendo gravado e vai ser publicado posteriormente nas redes sociais. Então, acredito que a partir desse nosso primeiro encontro, muitos virão, né? Eu sei que há uma dificuldade aí de horário, né, do pessoal e tudo mais para participar, mas, como eu disse, agradeço a participação de vocês, a disponibilidade, essa troca de informações nesses nossos eventos, que é o quarto encontro do Café com Debate, né, da Comissão de Direito e Família da OAB de Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz. Eles são muito, muito proveitosos, acho que a gente compartilha bastante informações, a gente debate, tira bastante dúvidas também das nossas rotinas, dos nossos atendimentos, daquilo que a gente experimenta dentro das nossas audiências, né, bem polêmicas por vezes, e dos processos, enfim. Eu acho que é sempre bom estar junto com os colegas, partilhando das experiências, né? E agradeço mais uma vez a presença de vocês. Doutora, só queria fazer uma colocação que, assim, ó, eu comecei aqui em Palhoça há 1 ano e pouco e eu logo entrei na comissão de família. Aí, quando teve a ideia do café, eu achei muito interessante porque a gente saiu um pouco daquela formalidade que a gente tem do dia a dia, foi uma coisa mais... E como eu estava recém chegando, muitos advogados ali, muitos colegas se conheciam, eu estava meio de fora, me senti muito acolhido com a comissão e com tudo que a gente vem fazendo, né? Aí me senti tão acolhido que participo de 3 comissões, e não só de família, né? Me engajei em 3, né? Porque eu me senti muito acolhido, o pessoal me recebeu muito bem, né? E os nossos encontros ali são muito bons, o aprendizado é muito grande. Eu tenho aprendido muito ali. Algumas coisas que às vezes a gente, no dia a dia, na corrida, a gente deixa meio que passar ali, a gente começa a rever muitas opiniões de colegas ali durante nossos encontros. Já fui atrás, pesquisei, já usei muitas ideias, né? Uma dúvida que a gente tem, o colega botou, fui atrás, já usei muitos conselhos dos colegas. É muito proveitoso mesmo. É isso aí. E se Deus quiser, estaremos no próximo ao vivo. Lá. Se Deus quiser, é isso mesmo. Temos que ter fé, né? Com certeza. Doutor Valdir, alguma consideração final? Agradeço aí pela oportunidade, né? Para mim também foi a primeira live, conversa, assim, em grupo, exceto pelo WhatsApp, né? Claro. E achei bem interessante, muito bom. E vamos fazer mais vezes, né? E pelo tempo que durar a pandemia. Isso. Com certeza. E no próximo mês não vai haver cancelamento da reunião, tá? Faremos o nosso encontro também aqui pelo aplicativo que nos possibilitou essa reunião. Nós teríamos um evento no próximo mês, né? A Semana do Direito de Família. Teve um palestrante que já solicitou o cancelamento em virtude dessa situação. Eu até pensei da gente transmitir a palestra de forma online, né, com transmissão até ao vivo, mas vamos ter que conversar, então eu vou deixar esse assunto para a nossa próxima reunião aí de junho, tá? Vamos conversar a respeito e quem sabe a gente possa fazer pelo menos um dia aí com algum palestrante de forma online, tá? Podemos amadurecer. Isso. Vamos deixar para conversar com os outros membros na próxima reunião. Doutora Lúria? Só agradecer mesmo a oportunidade, falar que eu estou bem feliz de poder participar da comissão, também animada. E nos vemos em breve, ao vivo, se Deus quiser, para a gente tomar um café, todo mundo junto, sem essa questão da pandemia e, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
É isso aí. Obrigada, então, novamente a todos. E a gente se vê, então, na próxima reunião. Tá? Boa tarde, boa noite já a todos. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Onde